Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Voz de Cristo. Hoje eu vou falar com vocês sobre o agir de Deus, com base no livro de Isaías, no capítulo 43 e verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Vemos aqui o texto lido. Agindo eu, quem impedirá? Jamais entenderemos o modo de Deus agir, mesmo porque Ele é Deus. Agora, um dos nossos maiores erros é limitar Deus quanto à sua maneira de operar ou de agir. Uma curiosidade no Evangelho nos chama a atenção. O porquê Jesus curou 4 cegos de maneira totalmente diferente. Marcos capítulo 10, versos 51 e 52. E perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? E respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada fora. Vemos aqui, na cura deste cego, Jesus libera uma palavra. E imediatamente o cego tornou a ver. Mateus capítulo 9, versículo 27 e 30. Saindo Jesus dali, 2 cegos seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E entrando em casa, os cegos se aproximaram e ele lhe perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus o advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Na cura desses 2 cegos, Jesus tocou nos olhos deles. Marcos capítulo 8, verso 22 e 25. E eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-o que tocasse nele. E ele tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado, e depois de cuspir nos olhos do homem, impôs-lhe as mãos. Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas que parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, e então os seus olhos foram abertos, e a sua vista foi restaurada. E ele via tudo claramente. Aqui Jesus cuspiu nos olhos do cego, impôs-lhe as mãos e curou em etapas. João capítulo 9, versículo 1 e 7. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem foi que pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse-lhe Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que nos enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz no mundo. Tendo dito isto,
cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do homem. E então disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, o que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Aqui Jesus cuspiu na terra, fez lodo e aplicou nos olhos do cego, e mandou que ele lavasse no tanque de Siloé. Este texto nos ensina algumas lições sobre o modo de Deus agir. Primeira lição: Deus opera de forma totalmente diferente em cada pessoa. Não espere que Deus opere em sua vida igualzinho ele operou na vida do seu irmão. Em Efésios, capítulo 3, verso 10, fala da multiforme sabedoria de Deus. Vemos aqui que muitos não recebem o toque de Deus porque limita a maneira de Deus agir na sua vida. Segunda lição: existe o tempo certo para que Deus possa operar em nossas vidas. Um era cego de nascença, outro não. No livro de João, no capítulo 5 e no versículo 5, fala da cura do paralítico de Betesda, 35 anos. Em Atos, capítulo 3, cura de um homem coxo de 40 anos. Ou seja, Deus tem o tempo certo para operar em nossas vidas. Deus não se adianta para atender a nossa pressa. Deus é atemporal. Terceira lição: a pessoa que Deus opera apenas com uma palavra. Em outras, há necessidade de um toque. Tem pessoa que com uma palavra já recebe um milagre. Foi o caso do cego Bartimeu. Vai, a tua fé te salvou. Outras pessoas precisam de um toque físico. Os dois cegos de Mateus, capítulo 9, Jesus teve que tocar. Outro cuspiu e outro fez lodo. Exemplo, em Mateus capítulo 8, versos 5 e 13, fala da cura de um criado de um centurião de Cafarnaum. Jesus ia lá curar o seu criado, mas ele disse: diz somente uma palavra e o meu criado será curado. Diferente da fé de Jairo. Marcos capítulo 5, versículo 23. Minha filha está à morte. Rogo que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Quarta lição: a pessoa que Deus opera por etapas. No cego de Marcos, capítulo 8, Jesus impõe as mãos e ele vê parcialmente. Depois, Jesus torna a pôr as mãos nos seus olhos e ele fica curado. Salmo capítulo 103 e versículo 4 diz: pois ele conhece a nossa estrutura. Mas a promessa é Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele em quem vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Quinta lição: a pessoa que Deus age de uma maneira extremamente diferente. O cego de João, capítulo 9, Jesus cuspiu na terra, fez lodo e com a saliva o aplicou nos olhos do cego. Outro exemplo, os muros de Jericó, Josué capítulo 6. Outro exemplo, a cura de Naamã, 2 Reis capítulo 5. Profetizamos, Deus virá com o seu milagre de uma maneira sobrenatural. Conclusão:
Filipenses capítulo 2, verso 13, diz que Deus é o que opera em nós. Se Deus não agir, ninguém age. Quem sabe este não é o dia em que Deus preparou para agir na sua vida. Jesus operou na vida de todos estes homens. Ele quer operar na sua vida também, começando pela salvação da sua alma. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like. Ative o sininho das notificações para você estar a par de todos os vídeos que nós postamos aqui no canal. E que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.